Então, essa parte da régua, geralmente vai ter em torno aí de 7 centímetros. Letra em ACM, foge um pouco da exceção, mas a regra é sempre a mesma. Então, a quantidade de régua que a gente precisava aqui era 12, né? Era 12. Quantos nós temos? Temos 9. Então, não que a gente vai tirar o resto da medida que a gente precisa. Daqui, ó. Então, vamos ver qual que é o tamanho que vai dar ali. Preciso tirar mais 3 réguas de 5 metros aqui. Quanto ficou aqui? 2,50, né? Então, se eu tirar duas vezes aqui, eu consegui mais um inteiro. Esse aqui eu vou aumentar ela lá. Então, eu já sei que os já conseguem tirar da sobra que vai dar DSM, ó, eu sei que eles conseguem utilizar para fazer todas as letras. Tá? Essa parte aqui não vai para a corda lá do cara. Tá? Isso aqui não vai. Isso é só para especificar aqui, para ver se cabe Para ver se só dá para a gente usar as regras. Mas o que vai para a corda é mandar o só as letras. arquivo, deleta todas as regras ali. Aham. Vou mandar o arquivo pro Decor Letras ou MD Corte lá. Vou mandar o arquivo assim. E o que é bom fazer? Especificar. Tipo assim, a área que ele vai cortar, aqui, ó. E dá até para deixar isso aqui tudo em vermelho. E esse que você fez aqui em branco. Eu vou explicar para vocês por quê. Não está aparecendo muito claro. E vou colocar a informação aqui, ó. Essa placa, essa placa que você deixou em vermelho, seria o tamanho do ACM que vai ser cortado, né? Isso. Uhum. Porque eles vão daí entregar as partes para a gente poder utilizar para fazer as bordas. Então, ok, entendi. Às vezes até dá para você falar, pedir, mandar no arquivo para os caras cortar isso aqui, ó. Entendeu? Cortar aqui reto, entendeu? Porque daí fica mais fácil eles armazenar lá. Mas o ideal é se colocar, não danificar essa área. E mandar aí depois no texto lá, ó. Coloquei ali não danificar, porque a gente vai utilizar essa parte para fazer as bordas da letra. Entendeu? Então, cortou aqui, separa o resto da chapa que nós vamos usar. Tá? Então vocês entenderam essa parte aqui. Mesma coisa aqui, aqui deixa vermelho aqui. Dá até para deixar vermelho essa pontinha aqui, caso precise fazer um miolinho de letra assim, ó. A gente utiliza esse pedaço aqui, entendeu? Tá vendo que ela não está na distância correta aqui, ó? Podia estar, deixa eu ver se não tá. Podia estar mais próximo. Qual que é o tanto máximo que dá para deixar próximo aqui? Vamos pensar assim, ó, a fresa que vai cortar isso aqui é uma fresa de 6 milímetros. Fresa de 6. Então, se ela passar a fresa linha aqui, ó. Então, 6. Então, se a fresa linha aqui, passou aqui. E se a fresa passou aqui, olha o tanto de material que está aqui no meio aqui, ó. Entendeu? Precisa ficar material aqui no meio aqui? Necessariamente não precisa. O que é o ideal? Letra grande assim, eu não quero correr o risco de perder a letra. Entendeu? Letra pequenininha, a gente manda no limite. Mas a letra grande assim, eu não quero correr o risco. Senão o cara vai cortar lá, pensa que isso aqui é bem fininho, vai ficar bem fininho. No sentido de meio. Se eu deixar uma letra muito próxima da outra, quando ela está terminando de cortar, ela empurra a letra. Entendeu? E daí eu perco o corte. Então, não deixar muito próximo. Quanto que eu deixo aqui no meio aqui? Não sei, veja lá o tamanho do arquivo, entendeu? Para não ficar muito apertado e nem para ficar muito solto. Mas saber que a fresa que vai passar é de 6. Às vezes ele usa as fresas de 3. Mas se ele usar de 3, usar dele. Demora um pouquinho mais para cortar. Beleza? Entendi. Então, parte do ACM também explicado. Todo este arquivo vai ser para o envio para fazer o corte do ACM.
Ou somente a página 4? A página. Só a página O 4. ACM é só a página Só a 4. página 4. Só que tem que ainda ajustar a página, porque Uhum. tem que tirar as linhas e tal, tem que fazer várias adaptaçõezinhas para salvar o arquivo pro cara lá. Uhum. Entendi. Eu vou fazer o do ACM, do ACM não, do policarbonato, vou mostrar como é que salva o arquivo para vocês saber sempre salvar para depois poder mandar para ele. Do PVC. O que é o PVC? O PVC é o que vai de fundo aqui, ó. Tem que ter alguma coisa para fechar aqui. Porque nós vamos colar os LED lá dentro. Justamente esse ano aqui. É, ele fez da Sanfrecce. Tem um protótipo que eu fiz comigo. Vamos pôr dentro desse, ó. É aquelas bonecas russas, né, que você vai abrir, né? Então, essa aqui é a letra, borda, Uhum. frente de acrílico do tamanho da borda. Só que isso aqui é tudo acrílico. Fundo. Só que ali está PVC expandido 10 milímetros, que a gente precisa parafusar. Entendeu? Por que esse aqui não está? Isso aqui é um protótipo. Entendeu? Esse aqui não está tão grosso assim. Então, tem a parte dos LED ainda que vai e tem a parte do fundo. O fundo que eu estou mostrando para vocês é esse aqui. Qual tamanho tem que ser o fundo? O fundo tem que encaixar por dentro do negócio aqui. Qual que é o tamanho da borda? Está ali no arquivo. A borda é 14 milímetros do corte. Mas qual que é o tamanho que vai ficar? Vai diminuir do tamanho da letra essa bordinha aqui. O ACM, no caso. Quanto que ele diminui do tamanho da letra? A proteína diminui. É o O tamanho dele. tá. Ele diminui 3 milímetros de cada lado. Por quê? Porque é o que ele vai ter de espessura. Então, ó, tem isso aqui de espessura, né? Então, se eu fosse cortar outra letra para poder encaixar certinho no espaço aqui, do tamanho da frente, eu tinha que fazer ele com um contorno de 3 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o arquivo original lá no formato, copio ele lá, ou duplico ele, né? Eu geralmente eu duplico, tá? Não copio. Venho aqui, jogo ele aqui, e vou fazer assim, ó. A ferramenta de contorno para dentro. Eu vou colocar aqui 3. Vou pôr na cor agora amarela. O que ficou amarelo? A letra. Tá? O contorno ficou numa cor tal. Então, Ctrl K. Separei os dois. Seleciono o amarelo. Excluir. E esse é o tamanho da letra que eu vou usar. Tá? Como é que eu vou fazer agora para conferir para ver se dá certo? Copio ele aqui, ó. Você, jogo lá na letra lá da frente lá. Não é necessário, tá? Então, mostrar para vocês, caso você precisasse fazer isso. Dá uma quadradinho lá, quer conferir. Beleza? No último PVC de volta. Vou deixar ele aqui com um tom vermelho. Separei ele de volta. Por quê? Porque eu preciso selecionar esse no meio aqui. Esse miolinho aqui, ele tem que ter, tá? Ele tem que ter. Então, selecionei ele junto com o resto aqui. Combinei. Tá com o miolinho aqui. Vou pegar o Z, só vou conferir agora para ver se eu separar o arquivo certinho ali, no mesmo tamanho do outro. Vou aplicar uma transparênciazinha ali para mim poder conferir. Você vai ver que está dando uma leve diferença. Por quê? Porque eu já fiz tantas letras e eu sei que vai ficar muito justo. 3 milímetros é justíssimo.
Quanto que eu estou fazendo? 3.2, 3.5, entendeu? Você não pode fazer muito menor, dá para fazer com 4 Não, de encaixa. contorno. Não, porque senão é muito pequeno. Muito pequeno Muito para. pequeno, daí vaza muita luz. Você tem que fazer mais ou menos no tamanho. Então, se você fizer com 3.2, 3.5, dá certo. Então, por isso que esse daqui eu coloquei exatamente 3 ali, e ele não vai bater bem certinho em todos os cantos, né? Não vai bater. Aqui tá certo, mas lá não tá. É por causa disso que eu já coloquei ele com um contorno um pouquinho maior. Beleza? Mas a ideia é isso. Para a letra que é metálica, quando a gente precisa fazer o fundo dela com letra metálica, é feita uma letra dessa daqui na metálica. E o fundo dela, que vai aqui, é uma outra dessa daqui que encaixa por dentro. Entendeu? Na grande maioria das vezes nós fazia assim. Aí qual tamanho tem que ficar de trás? 1 milímetro menor, porque é o tamanho da regrinha. Só que tinha que ser 1 milímetro mais um pouquinho, para não ficar muito justo. Então, de modo geral, as letras, quando a gente vai fazer, tem os tamanhos certos para você dar desconto. Do PVC, do acrílico, do ACM, entendeu? Tem os tamanhos certos para dar desconto. O que você tem que lembrar? Tem que lembrar de como é que vai ficar a letra pronta, entendeu? Ah, isso daqui vai como? Se for fazer o arquivo dessa letrinha acrílico, eu vou ter que fazer como? Frente no tamanho que o cliente pediu. Uhum. A borda, essa regrinha, eu tenho que pegar o contorno de tudo isso daqui para mim ver quanto que vai de borda. Para mim fazer, daí beleza, montei já essa parte. Preparo isso aqui, né? Vou para a parte do fundo. Que tamanho tem que ser o fundo? O fundo eu vou pegar essa medida aqui e tem que diminuir ela, lembrando a espessura da borda, para mim poder encaixar aqui. Entendeu? Se você lembrar, tipo, você está montando a letra e sempre pegar o primeiro arquivo para você, o arquivo original, para você fazer as outras partes, você nunca se perde, fazendo por partes. Agora, se você pegar e colocar tudo na mesma página e começar a separar do lado do que está fazendo, chega uma hora que vira uma salada mista ali, você não vai saber o que está fazendo mais. Entendeu? Então, lembrando, se você lembrar de etapa por etapa, você consegue acertar. Aqui tem uma última página, geralmente quem vai ver essa página aqui, quem vai separar vai ser eu, por enquanto. Por quê? Porque eu preciso de um pouquinho de conhecimento técnico para eu saber a distribuição de LED. Hoje eu faço isso aqui de uma forma mais automática, usando aquele plugin ali que eu mostrei para vocês. Então eu venho aqui, aqui, olha, Put LEDs, vou selecionar que ele fique distribuído por toda a área. Aqui esses parâmetros fui eu que coloquei já. Eu sei qual é o parâmetro que eu quero de distância dos LEDs dentro dos LEDs e nos corredores, tá? E quanto que eu quero da borda, tá? Então, aí eu coloco para criar os LEDs lá e ele já joga automático a quantidade de LEDs que eu preciso dentro do quadro, entendeu? Tem os LEDs de 3 pontos, que tudo no tamanho certo. Eu sei a quantidade aproximada, porque tá vendo que aqui ele deixa um espacinho aqui também está com um espacinho aqui sem LED. Então, quando a gente vai fazer, não tem como deixar dessa forma. Você tem que fazer ele para ficar mais bem preenchidinho, mais bem iluminado. Mas eu tenho uma quantidade muito, 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 muito aproximada da quantidade de LED que eu vou gastar aqui. Tá? Wesley, como é que você faz para ver quantidade de LED é essa aqui. Mas como é que você sabe a quantidade de fonte? A quantidade de fonte está nesse mesmo plugin. Se eu selecionar os LEDs aqui de novo, Posso pegar? olha, selecionei os LEDs. Vou selecionar arquivo lá. Mais uma vez. Agora, aqui, selecionei aqui, criei os LEDs. Esqueci. Aqui está em place. Tem que colocar aqui, ó. Matrix Fill, que aí ele vai completar tudo fundo. Selecionar o objeto. Beleza.
Eu venho aqui nessa parte de informação aqui embaixo. Esse aqui. Aí vai falar quantos LEDs foi. Aqui está falando que está 238. Aqui ele vai falar que é o total de voltagem. Aqui está falando também que eu vou gastar, que o total da voltagem de tudo isso daqui é 514 watts. E aqui é o custo, quanto que eu vou gastar, porque eu já coloquei o custo, quanto que custa para mim cada LED. Então, esse programinha, ele já me traz essas informações. Mas nada melhor do que você só saber como é que faz o negócio. Então, quanto que é cada LED desse aqui? Ele é 1 watt e meio. Cada LEDzinho desse aqui é 1 watt e meio. Então, ele falou ali que ia 238 LEDs. Então, eu vou colocar 1.5 vezes 238 LEDs. 4. Quando não é o dobro, menos. Então, cuidado, porque aqui não se só descobrir. Ah, Tinha calculado por ser 2 litros. não, aí tem mais 30%. A gente coloca 30% de... Porque as fontes, a fonte ela é, digamos, 150 watts nominal. Mas quanto que é real? O real dele é 30%. Você tem que calcular, tipo assim, perda. Entendeu? Ok. Na verdade, a gente não calcula a perda, a gente calcula o pico, né? Então, tipo assim, ela é 1,5 watt cada LED. Mas a fonte, ela precisa ter 30% de folga para trabalhar, para não ficar trabalhando no limite dela. Então, a gente coloca ali mais 30%. Isso vai bater agora. 464 watts. É isso aqui que eu vou gastar em fonte. Então, se eu pegar ali, preciso pegar exatamente 464, porque eu estou trabalhando com 30%. Entendeu? Então, eu sei que se eu pegar 3 fontes de 150 watts, dá 450 watts. Dá para me trabalhar tranquilo. Entendeu? Então, é isso. Me deu um susto. Ó. Coloquei já 3 fontes de 150 watts. Eu não errei. Só que, logicamente, que isso aqui é vezes 2. Né? Então, eu preciso de aproximadamente. Aqui eu coloquei 220 LEDs. Né? Eu preciso de 250 LEDs para mim fazer cada um. Mas cada. Isso aqui é detalhamento técnico, coisa que vocês possivelmente talvez nunca veriam. Mas quando os caras vão vender o LED para nós, eles vendem os LEDs tudo juntinho assim. Lá atrás eu tenho lá, depois eu mostro para vocês se tiver curiosidade. Eles vendem tudo juntinho os LEDs, grudado um no outro, esses módulos ali. Eles vendem a cada 20. Então não adianta eu colocar ali um número tipo 250 se eu tiver só um letreiro para fazer. Por quê? Porque 250 não é divisível por 20. Ele dá uma fração. Né? Então, eu vou ter que colocar o quê? Um número redondo. Só que como eu vou fazer 2 letreiros, os dois juntos dá um número que é divisível por 20. Entendeu? Então, 500 vai dar certo. Isso é o que eu preciso. Até eles vendem pacote com 500. Nesse aqui, né? Então, a parte de LED, por que eu estou explicando para vocês, sendo que vocês não vão fazer por enquanto? Porque vai ter letra que eu vou falar para vocês assim, ó. Eu quero que cada letra, que aqui tem um monte de letra junto, eu quero que cada letra tenha um ponto de saída na parte inferior. Aqui. No arquivo de quarto do PVC expandido. Todas elas no mesmo lugar. Daí, mas para que eu vou usar isso aqui? Vamos pensar assim. Essa letra aqui está com aqui, essa letra aqui está com aqui, essa letra aqui está com aqui, essa letra está com aqui. Vou pegar a minha altura do outro lado. Por isso que o ideal é fazer. E essa outra aqui vai estar com aqui, e essa outra aqui vai estar com aqui. No PVC expandido. Quando você for riscar o gabarito, você vai riscar o gabarito no tamanho do arquivo real. O Pia vai estar com a letra montada para poder posicionar lá na hora da instalação.
Só que você pode deixar essas marquinhas aqui, ó. Para que vai servir isso aqui? A partir do momento que eu fechei o serviço, os PA já podem fazer o chicote, que vai ligar os LED. Eles já podem fazer o chicotinho, entendeu? Por quê? Porque eles já sabem todos os lugares onde que vai entrar o fio da letra, entendeu? Então eles pegam, esticam o gabarito em cima da mesa, cortam os fiozinhos que eles vão usar e já vão fazendo um chicote, entendeu? Então, para isso serve. Por isso que serve vocês saber o que vai de iluminação, como que vai, igual nesse arquivo aqui que eu montei de fundo, o correto. Pega esse aqui, vou jogar lá no PVC escondido 10 milímetros. Já coloco onde vai ser as saídas, tá legal? Já coloco onde vai ser as saídas, e daí depois eu faço o contorno, agrupo a saída junto com o contorno e coloco ele para a porta aqui. Da forma que está lá agora, eu coloquei aqui essas saidinhas aqui agora, eu posso agrupar ela com o letreiro, só centralizar lá, tiro o letreiro fora e deixo ele ser escondido. Entendeu? Isso aqui vai servir para quê? Isso já vai vir no corte já pronto, mas antes de vir a chapa lá do corte, já pode ter produzido os dois chicotes que vai nos dois letreiros, porque vocês já fizeram o gabarito, então a forma que tinha que fazer. Entendeu? Sabe o que é o gabarito? Não, isso que eu ia perguntar, o que é o chicote e o gabarito? Chicote é o chicote de alimentação, que vai alimentar, tipo, essa aqui é a letra. Uhum, O fio, vai entrar um fio aqui para poder ligar o LED. uhum, Está entrando por aqui o fio. ok. É esse buraco aqui que eu estou falando lá no arquivo. Sim. Esse fio que vai ligar, ele vai ligar em alguma coisa. Geralmente, quando tem várias letras, digamos que eu vou ligar essas duas letras juntas, vai passar um fio aqui de fora a fora para ligar as duas. Esse fio que passa aqui de fora a fora é chamado de chicote. Ok, Entendeu? de fora a fora. E é o fio de alimentação. Entendeu? Ok. E o... Só uma pergunta aqui. A espessura desse fio que vai passar aqui para conseguir conectar tem um padrão? 10 milímetros. 10 mil? 10 milímetros. Beleza. Para letra pequenininha, assim, a gente faz um pouco menor, que é o tamanho do fio. Um fio de 0,40 de espessura. A capilaridade dele é 0,40, mas ele aqui, os dois juntos, vai dar em torno, cada um dá um milímetro e meio, né? Então, se você colocar com 4 milímetros, show. Agora, para a letra grande daquele tamanho, ele vai fazer maior, porque aí você não sabe qual que é a espessura do fio que vai passar para dentro do letreiro. E o gabarito daí? O gabarito é o espolvo. Expor. Ok. Por que se chama, tem no sistema, às vezes, gabarito, por que a gente chama de espolvo? Espolvo, bem antigamente, era... Você viu aqueles caras que escrevem na parede? Uhum. Aqueles caras que escrevem na parede, eles esticam uma linha, assim, fora a fora, e depois eles vêm com um pincel, com tinta, ou com giz, às vezes eles vêm com giz, e marcam na parede lá o que eles vão escrever. Essa primeira escrita que eles fazem é um gabarito. Entendeu? Só que naquela época se chamava espolvo. Então tem muita gente da comunicação visual que chama de espolvo ainda. Boas. E tem muita gente que chama de gabarito. Mas- Hoje em dia o pessoal fala muito gabarito. Mas antigamente se falava espolvo. Você fez o espolvo do letreiro. Entendeu? Então, é por isso que você está vendo essas duas nomenclaturas aqui. Porque a gente aprendeu, eu e o Fernando, aprendeu que o que é gabarito, que hoje é gabarito, os caras já chamavam de espolvo. Na nossa época já chamava de espolvo. Mas a gente nunca viu fazer letra em parede, nem nada. De perto. Eu já vi de perto, mas nunca trabalhei fazendo esse tipo de serviço. Mas pelo costume chama de espolvo. Tem muita gente que chama de espolvo, e daí a gente continua chamando dessa forma. Mas hoje em dia é muito mais comum você ver o pessoal falar gabarito. Entendeu? Entendi. Então, por isso que aqui dentro da empresa, para que não se confunda, é melhor a gente usar uma palavra bem diferente, que para vocês é diferente, tal do espolvo. Mas é a mesma coisa que o gabarito. Entendi. Beleza? Entendi. É para isso que serve. Então, o ideal é já deixar esses lugarzinhos aqui no gabarito. Só que vocês precisam ter noção
da onde que vai e como que vai o letreiro. Entendeu? Por quê? Digamos que é uma letra que é bem baixinha aqui. Se eu colocar a saída da iluminação na parte de baixo, Vai ficar visível. vai ficar visível. Então, o ideal é eu jogar para cima. Entendeu? Então, jogar para cima. Na onde que eu vou jogar? Vou jogar no meio da letra aqui? Na parte superior? Se eu jogar no meio da letra, os pés da instalação vai querer me comer o topo. Por quê? Porque daí eles têm que cortar esse chicote aqui no meio para poder fazer emenda. O ideal é você sempre jogar num canto, não vai começar. Entendeu? Começou o letreiro aqui. Beleza? Os pés vão fazer normal. Agora, se eu colocar no meio aqui, ó, eles precisam romper o fio que vem daqui para cá e daqui para cá, para poder ligar o que eu coloquei aqui. Entendi. Entendeu? Então, no onde que era o ideal aqui? Eles vão começar aqui, vão colocando os LED aqui, colocando aqui, No D. e daí colocar aquela pontinha no D. Entendeu? É isso aí. Que é mais fácil vocês entenderem. Ah, Wesley, mas daí, se não for para ser aqui na parte de baixo, coloca aqui na parte de cima. E daí eles começam daqui, colocando o LED, entendeu? Sempre tentar colocar uma parte que não vai romper, né, a conexão entre os Isso. LEDs. Se você colocar no meio da letra aqui, ferrou os pés. Entendeu? E vai ter, às vezes vai ter letra que vai ter que pôr no meio. Entendeu? Mas é sempre essa informação técnica, quando vocês não têm, vocês perguntam. Entendeu? Na grande maioria das vezes, não vão ter. Fui eu que fui lá ver sobre isso, o Fernando que mediu, o Vinícius que foi ler, o Vinícius que tem foto, ele que coletou a informação com o cliente. Muito importante para vocês que estão ajudando a fazer atendimento. Você viu ali que o Demetrio fechou um letreiro conosco com iluminação. Né? Vamos pensar assim, eu vou pôr esse letreiro aqui, esse aí com iluminação, aqui no meio da parede. Então, estou com o letreiro, estou com o gabarito lá, coloquei ele aqui, e instalei essa parte aqui. E o chicote ficou pendurado aqui. Não que eu vou passar o chicote agora. Não está correto passar o chicote. Ali na esquerda da letra. Na esquerda da letra, mas não vai ficar aparecendo aqui no papel na parede. Então, passar essa noção para o cliente de que sua parede tem acesso do outro lado, para que o pessoal pode furar de fora a fora na parede, para que os fios fiquem aparecendo lá para o outro lado, pode furar? Não, não pode furar. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer. Tem que pôr um plano de fundo, entendeu? Preciso pôr um painel no fundo, igual esse aqui, ó. Esse aqui tinha iluminação. E tinha iluminação antes, aquela letra que era afastada. Como é que eu vou soltar a iluminação dela na parede? Ela aqui é larga, é só uma letra, mas se for várias letras igual aqui, como é que eu vou soltar a iluminação de cada letra? Entendeu? Então, vou soltar a iluminação de cada letra para dentro do drywall. Beleza. Só que para isso eu tenho que abrir o drywall lá do outro lado. Eu furo aqui, do outro lado eu ligo, depois o cliente chama o GC, o cara fecha. Entendeu? Mas se for parede de alvenaria, parede de alvenaria tem que furar daqui, deixa sair do outro lado lá. Mas não dá para furar a parede. Se não dá para furar a parede, então você tem que trabalhar com painel de fundo. Entendeu? Então tem que passar essa clareza para o cliente. Vocês estão ajudando nos atendimentos? Também tem esse conhecimento. Às vezes, fechei o letreiro, fechou. A gente vai ver a ordem de serviço, deixa os pés ali, gabarito pronto, chicote pronto, as letras tudo pronto. Vai o pessoal da instalação para o serviço, o cliente fala, putz, mas não pode furar a parede. Ele está tudo pronto, entendeu? Outra situação, às vezes o cliente está fazendo uma reforma. Vou fazer uma reforma, já aconteceu isso. Eu vou fazer uma parede aqui, para ele está fazendo a recepção, lá naquele serviço da vestiário. Eu vou fazer a parede de drywall e eu quero pôr o letreiro. Só que eu vou inaugurar dia 5 e hoje é dia 24. Dá tempo de fazer a letra? Às vezes dá. Daí o cara, só que ele vai inaugurar dia 5. Ele precisa fazer tanto essa parede quanto a outra, pintar e a gente pôr o letreiro. Ele não pode ficar esperando ele não pode ficar esperando eu ir instalar as letras para o GCR fazer a parede do fundo. Então, o que eu tenho que produzir por primeiro? Tem que produzir o chicote, que é o principal que vai ser utilizado lá. Então, quando o GCR terminou essa parede da frente, eu já posso ir lá instalar o chicote.
Tem alguma imagem para ver como que é o chicote? Deixa eu ver. Bem, não entendi. E o outro mostra. Ah, tem aqui, ó. Entendido. Deixa eu ver se isso aqui mais. E aparece só chicote de automotivo. Então vamos pensar assim. É um fio grosso, fio mais grosso. Por quê? Porque ele está dividindo a tensão da fonte. Na fonte. Fonte que é? Transforma 110 volts em 12 volts. 127 volts ou 220, né? Às vezes 40 volts, em 12 volts. Então, a gente usa um fio mais grosso para que ele distribua a alimentação de 12 volts que está saindo direto da potência. Por quê? Da potência da fonte. Porque ele vai distribuir no máximo aquela quantidade no fio que a gente colocou mais grosso, a potência da fonte. Então, se a fonte é de 150 watts, eu vou colocar um fio muito fino, aí não vou conseguir distribuir a quantidade que preciso, que é de 150 watts. Então, põe um pouquinho mais grosso. O fio que vai ligado nesse fio mais grosso é um desse aqui, mais fininho, que daí vem para dentro. Uhum. Na verdade, ele tem um terminal ali, por isso que é chamado de chicote. Porque no fio que vai ligado, digamos, aqui, tem um fio comprido aqui que vai várias letras. Ele tem um fio fininho que vem para essa letra. Tem um outro fio fininho que vem para outra letra. Por ele ter vários fiozinhos fininhos que vai para as letras, ele é chamado de chicote. Mas tem também um chicotezinho que a gente coloca na letra. Por quê? Porque ele sai da letra aqui e ele fica com outro terminal para ligar naquele dali. Entendeu? Tá, então tem um fio mais grosso e os terminais que vão funilando, para ligar diretamente na letra, então. Uhum. E na letra sai outro depois. Depois tem geralmente eu uso um terminalzinho bem. Ó, é assim que os caras vendem os LEDzinhos, ó. LEDzinho. Ó, dessa forma aqui. A gente compra a imagem Do jeito que é do jeito que instalado. é mesmo. Eu tenho no meu celular o dedo no vestiário. Eu falei para você lá que eu tirei foto depois que eu instalei. Que o gesseiro só fez a parede da frente, pintou, o cara falou, a parede da frente está pronta. Não precisa nem pintar. Ele falou, não, pintou ao final. O cara só pintou para que fique pronta a parede para você poder instalar lá o chicote. Eu fui lá, instalei o chicote, depois o cara fez o drywall do fundo. Aí depois o que os caras fizeram quando estava a letra pronta? Foram lá para instalar, só puxaram o chicote lá dentro da parede e boa. Entendeu? Não entendi. Assim, numa analogia, ele meio que fez um sanduíche, né? Eles fizeram um sanduíche e o chicote ficou aqui dentro. Entendi. Então ele precisava que eu deixasse, por meio da parte do chicote, que usa a iluminação, o mais rápido possível. Entende? Por isso que a gente fez dessa forma. Entendi. Mas geralmente você vai ver um chicote pronto, é mais ou menos isso daqui, ó. É um fio mais grosso, com várias capilaridades para ligar as letras. Entendeu? Isso aqui é chicote, tudo chicote automotivo. Aí vai ser difícil encontrar um que é dele para caixa. Mas eu para entender a ideia. Dele para caixa é difícil. Mas depois, se eu encontrar,
Eu mando uma foto lá no grupo para você. Beleza? Beleza. Então, essa parte aqui de letreiro, agora, vocês ficaram com alguma dúvida? Porque eu vou falar para vocês para revisar esse projeto aqui, revisar ele, a forma que salvo para separar. Eu vou pegar do policarbonato aqui e vou fazer da forma que eu mando lá para o MDPort. Você pode fazer de duas formas. Pode copiar isso aqui, Ctrl C, abre uma nova guia, dá um Ctrl N. E demora um pouquinho. Ó, coloquei ela aqui, Ctrl Shift S, Ctrl Shift S, vou lá na pastinha da MD Corte, escolher eles para cortar. Serviços, 2024, no mês, se não tiver pastinha do mês, cria a pastinha do mês. Sempre com o numeral para o primeiro, para ele ficar em ordem alfabética. O que eu vou colocar? Eu não vou colocar o nome da obra. Eu coloco, se quiser pôr, dá para pôr, mas eu coloco o nome da empresa que eu estou mandando, aqui MD Corte, o número da OS e qual é o material. Por quê? Porque algumas vezes nós mandamos para concorrentes nossos para que eles cortem o material. Se os caras tiverem o arquivo, tiver o nome da empresa que eles estão produzindo, fica muito fácil para os caras continuar vendendo. Entendeu? Não o cara da MD Corte. Hoje ele não trabalha com isso. Mas digamos que alguém, digamos que ele corta para várias pessoas. Digamos que ele corta para um cara lá que é de uma outra empresa de comunicação visual. O cara fala, putz, cara, vendi um material para Andritz, mas eu não tenho o logo deles. O que ele vai lembrar? Eu cortei um negócio da Andritz. Ele vai lá procurando os arquivos dele, entendeu? Agora, se eu mando só a imagem para ele, o número de ordem de serviço e qual é o material para cortar, Muito vago. é muito vaga a informação. Ele não vai saber que aquele material que ele cortou é da Andritz. A não ser que ele veja o arquivo. Fala, putz, esse aqui é muito parecido com esse outro. Mas por isso que eu faço dessa forma, entendeu? Quanto menos informação ele tiver sobre o meu cliente, melhor. Ele tem que saber o que é para ele cortar. Qual que é a obra, o que ele... Ele não precisa saber disso, entendeu? Então, como é que eu salvaria aqui? Eu coloco lá, MD Corte. Vou colocar o número da OS. Vou colocar um número hipotético aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Não vai ser policarbonato, vai ser acrílico. Vou clicar acrílico. 3 milímetros. Branco. Salvo ele em 17. Salvar. Fechou. É isso aí que a gente precisa. Algumas das vezes eu vou falar para vocês para cortar o azinho. Esse aqui. Algumas vezes. Por quê? Porque eu quero ter ele de amostra. Então, velho, onde que eu acho o azinho lá para pôr no arquivo? Layout. Se eu não me engano, é catálogo. Clica caixa, modelo A. Copio ele aqui e jogo ele aqui. Ó. Qual é a quantidade para cortar? É o que eu falei para o Renan aquele dia. Eu preciso ter ele de amostra. Não preciso ter, aproveitar a chapa inteira dele, porque senão aumenta muito a quantidade de corte e para mim financeiramente eu quero aumentar o preço. Uhum. Então, mas se eu tiver algumas unidades desse daqui, porque quando eu chego lá no cliente, o cliente fala assim, qual que é a espessura para ficar o negócio? Ah, a espessura é desse acrílico aqui. Aí, o cliente pega, dá uma olhadinha lá, né? Pô, material bonito, eu vou, tiro o negócio, pode pegar para você, pode ficar para vocês. Uhum. Entendeu? Eu entrego para o cliente lá com uma amostra. Entendeu? Ele saber a espessura, mostrar para o sócio, às vezes, mostrar para o marido, para a esposa, entendeu? Então, para isso. Eu não coloco muitos. Não coloco muitos. A não ser que seja igual foi cortado o acrílico espelhado. É um negócio que, tipo assim, chama mais atenção e para o cliente, para mim, atiçar o cliente e fechar o serviço, eu falo para o cliente ficar com um negócio. Uhum. O cliente vai levar lá para os amigos, ver e tal, vai acabar optando por fechar nesse daqui.
Porque esses aqui não tem muita utilidade pública para mim. É isso aí, rapaziada. Deixar agora com vocês lá. Essa do MD Corte que tá com esse material. Tem só salvar o número certo da OS lá. E colocar os azinhos. Quantidade de A, para não salvar com A. E os outros, revisar, tipo assim, apreciação. Agora vocês entenderam. Entenderam? Então, revisar o que vai no material de corte. Tá? E separar esse do corte do ACM aqui, o arquivo para mandar para o MD Corte. O que mais tem que mandar? PVC do fundo. Pode salvar o do PVC já com os furinhos. Tá? Manda no grupo lá onde que vocês escolheram para deixar os furinhos, que eu vou falar se está certo ali. Tá? Manda antes de vocês separar do arquivo. Às vezes vocês vão encontrar um arquivo assim, fala, mas ele já separou essa camada. Eu não vou ficar mais vendo, tipo, detalhezinho. Não vou, entendeu? Então, vocês dois agora para fazer esse tipo de serviço. Não tem por que eu ficar fechando arquivo. Eu posso ajudar vocês. Tipo, tá muito corrido lá, então eu vou fazer. Mas eu não vou mais ficar fechando arquivo. Então, estou explicando para vocês dois, para vocês dois conseguirem entender agora como é que faz esse tipo de